Caros amigos, nós preparamos para vocês esta live com muito carinho. Na medida em que vocês forem entrando, vão deixando as dúvidas e nós vamos trabalhando, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui, o grande amigo Diego entrou. Nós vamos trabalhar aqui a regência do hino 2, onde eu vou ensinar para vocês o passo a passo do absoluto zero. Dúvidas vão colocando, tá bom? Então, antes da gente entrar na parte técnica, o que eu gostaria de explicar para vocês? Existem diversas maneiras de se reger. Dentre essas diversas maneiras, duas são as que mais se destacam. Vamos entender melhor. Nós podemos reger literalmente o compasso. Tá, 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 tá. Na verdade, eu já até melhorei. Ou nós podemos reger a música, reger o que está escrito aqui, que é uma regência muito mais completa, muito mais bonita, muito mais assertiva. Eu vou ensinar aqui para vocês a primeira maneira, que é a maneira mais simples, e vou ensinar para vocês uma maneira que é uma maneira um pouco mais sofisticada, tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos reger aqui? O hino 2. A essência dele, embora a letra foi alterada, é o nome Rosa de Sharon, Rosa de Sharon. Vamos entender o que é uma rosa de Sharon e que dá a ideia. Isso é bíblico, tá bom? Não tem nada a ver com hino. E toda vez que nós formos reger música sacra, o que eu estou ensinando aqui para vocês é música sacra, não tem a ver com religião ou aquela, tem a ver com história. Por exemplo, não tem a ver, melhor dizendo, com esta ou aquela igreja. Se nós fôssemos falar de música de Bach, Johann Sebastian Bach, nós falaríamos das peças que ele escreveu, das cantatas para serem tocadas na igreja, né? Bach tinha muito das ideias luteranas e nós íamos assim trabalhando. Então, no caso, qual é a origem desta melodia? Rosa de Sharon é um trecho bíblico. Sharon era uma região, ali um vale na Cisjordânia. Se tiver alguém aqui, algum hebraísta ou alguém que tenha profundidade nisso, pode me corrigir caso eu cometa alguma imprecisão histórica. E ali tinham as mais belas rosas. E estas rosas eram rosas que tinham uma durabilidade muito grande, né? Era uma coisa assim fantástica. Ou seja, o que acontecia? Salomão compara, né, essas rosas de Sharon à amada dele. O que acaba acontecendo? Este hino tem essa essência, né? Então, na verdade, para completar a história, estas rosas nasciam entre dois vales, e era um vale que não deveria dar nada, era um vale infértil, né? E ali nasciam as mais belas rosas. Então a ideia desta melodia aqui, quando nós tocarmos, falando um pouco da história, é termos isso em mente, tá bom? Isso é muito importante. Se vocês não ouviram falar disso ainda, fica na memória toda vez que nós vamos tocar essa melodia. Então nós vamos falar aqui para vocês 5 passos de como reger esta melodia lindíssima e belíssima. Vamos entender. Primeiro passo é a postura. Sua postura frente à orquestra. Para os alunos do Fórmula de Regência, eu aprofundo muito isso, tá? Eu falo de maneira muito mais profunda, mas aqui vou dar uma ideia para vocês. Todas as vezes que vocês forem reger, olhem para a direita, esquerda, frente, olhem para todos os lados e conversem com os músicos. Perguntem se o músico está te vendo. Todo mundo me vê. Não me vê, então vem para cá, vem para cá. Não adianta nada você ter uma regência e os músicos não estarem te vendo. É a mesma coisa do que a gente colocar uma gravação do Mahler para ouvir estar com o som abaixado. Colocar Bruckner, né? Ou ouvir a primeira sinfonia de Bruckner sem o som. Não adianta nada. A regência, ela é uma arte visual. Então, se você não está vendo, não adianta absolutamente nada, tá bom? Então, vamos lá.
você consegue ser visto. Anota, a primeira coisa. Segunda coisa, você vai fazer um gesto que se chama pré-levare. Ou seja, você vai fazer este gesto aqui. Aqui eu tenho uma mesa e a câmera do celular não pega tudo, então eu não consigo abrir muito. Estou fazendo fechado para vocês verem. Então vocês fazem o pré-levare, que é este gesto que você vai dizer assim para a orquestra: estão todos prontos? Ou seja, você vai instruir, você vai explicar, e vocês vão ver uma coisa aqui, só um paralelo no decorrer da nossa conversa, que eu vou falar de entradas no quarto tempo, coisa que nós não falamos ainda, tá? Isso aqui é conteúdo inédito para vocês aqui. Então, voltando lá, você vai instruir a sua orquestra que, quando você fizer o gesto pré-levare, que é isso daqui, todos vão arrumar o instrumento, vão ficar a postos, vão ficar numa guarda, tá bom? Então você primeiro se posicionou perante a orquestra, armou o gesto, todos vão ficar a postos e você fará o levare. Então, este levare é um gesto preventivo. Por quê? Porque muitos iniciantes na regência fazem isso aqui, ó. Ah, não foi, hein? Não foi comigo, ó, tem que olhar. Ah, não foi, ah, tem que ir. Ah, não foi. Completamente errado. Você assusta o músico. Não é uma competição, vai ver quem tá olhando. Não, não. É uma conversa, é um acordo. Então você olha, tá, e todos entram embaixo, tá bom? Por enquanto, não me acompanha, qualquer coisa podem perguntar, tá bom? Então, o que acontece? O gesto preventivo, que é esse terceiro item, né, que é o levare, nós vamos fazer ele um tempo antes, tá? Um tempo antes da peça. Ah, eles não estão entrando. Pode ser 2, pode ser 3, podem ser mais. Mas o ideal é um tempo antes, tá bom? Se não for, você vai ensinando e vai explicando. O que você demonstra nesse um tempo antes? Nesse um tempo antes você demonstra pulsação. Se você fizer dessa velocidade, a pulsação é essa. Se você fizer dessa velocidade, a pulsação é essa. Ou seja, você demonstra pulsação e você demonstra expressão, intensidade. Por exemplo, se eu chego para fazer este levare, todos vão entender que é piano e suave, ou seja, desde a postura frente à orquestra, do gesto pré-levare ou elevare, vocês têm ali uma preparação para o som. O silêncio que vem após a música faz parte da música, o que vem antes da música também faz parte da música, ou seja, aquele preparo todo vai ajudar muito, 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 tá bom? Então, vamos tomar este cuidado. Bom, voltando aqui, agora vamos fazer uma análise estrutural do que está aqui, na parte da música, da partitura. Nós temos aí uma entrada em qual tempo? Nós temos um quaternário, certo? Destino 2. Nós temos um quaternário e nós temos a entrada no quarto tempo. Nós temos primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo e nós temos aqui o quarto tempo. A entrada é no quarto tempo. Quando a entrada é no quarto tempo, o gesto preventivo, que é essa parte que nós estamos trabalhando, será no terceiro. Eu sei que está difícil de me ver, porque a câmera é pequena, mas primeiro, segundo, aqui, terceiro. O gesto preventivo é no terceiro, para a orquestra entrar aqui, no quarto tempo, tá bom? Rapidamente, antes da gente prosseguir, muita gente fala, tempo 1 é tempo forte, tempo 2 é tempo fraco, tempo meio forte e fraco. Esqueçam isso. Isso é meramente teórico. A música sempre, não é às vezes, a música, a interpretação sempre fala mais alto. Quer ver um exemplo? Poderia dar vários exemplos aqui para vocês. A acentuação na palavra prática, né?
tudo bem, você tem uma acentuação, perfeito, mas você já a faz de maneira natural. Você não faz assim, prática, ou pratica, ou seja, existe uma acentuação natural. A mesma coisa na partitura, você não precisa forçar isso, tá? Por que eu faço isso às vezes? Porque eu já vi gente ensinando isso. Você vai tocar tá, 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 tá. Jamais, tá bom? Jamais, jamais, jamais. O arco moderno, ele evoluiu de maneira para que nós não tenhamos essas acentuações nas trocas de tempo. Já fiz palestras para vocês no Ateliê Camboyan, explicando que François Tourte, junto com Viotti, trabalharam maneiras de curva do arco. Sartori depois melhorou isso muito mais. Então, esqueçamos essa ideia, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a entrada no quarto tempo. Tá, 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 tá. Mas ninguém entrou com você. Você fez tá, tá. Ninguém entrou. Você fala, meu Deus, ninguém está entrando junto. O que você pode fazer? Você explica para a orquestra, olha, aqui é o primeiro tempo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, a gente entra no quarto. Explique, mostre isso, por quê? Se você mostrar, se você explicar, vai ficar mais claro e todos vão entender melhor, tá bem? Então, mesmo assim, neste no 2, as pessoas não estão entrando conosco no quarto tempo quando a gente faz a entrada. No terceiro, o que você pode fazer? Diversas coisas. Você pode fazer 2 tempos em brancos ao invés de 1, 3 tempos em brancos. É o ideal? Não. Mas é um mecanismo. Porém, quando você vai fazer muitos tempos em brancos, para ajudar quem não está conseguindo entrar junto com a sua regência, você deve avisá-los, deve explicar o que está acontecendo. Caros músicos, nós vamos fazer 1, 2, 3 e nós entramos aqui no quarto, tá bom? Ou seja, avisem isso. Quanto à entrada, creio que não temos dúvida. Nós vamos falar agora da fórmula de compasso. Vocês já sabem, vamos dar uma recapitulada. Aqui no caso, nós temos um quaternário simples. O desenho do quaternário, ele é muito diferente do solfejo, que é o bona, tá? Do que ele seria na regência. A gente aprende às vezes o bona, que existem também algumas variações, que é 1, 2, 3, 4, e a gente acha que isso é regência. Isso são gestos de solfejo, e às vezes algumas pessoas até não, mas essa é italiana, essa é francesa. Esqueçam aquelas informações para a regência, não servem, são completamente diferentes, tá bom? Então, o gestual na regência será desta maneira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pergunta, Felipe, mas qualquer hino que seja quaternário eu vou ter este desenho? Sim. Inclusive, muito cuidado com o gesto 2, porque as mãos se cruzam. Elas têm este efeito, tá? Ao contrário disso daqui. Né? Não é isso, não fica nem esteticamente agradável, tá bom? Cuidado com isso. Aos caros amigos que estão nos acompanhando, se tiverem dúvidas, podem colocar as dúvidas. Nosso caro amigo Aurélio entrou. Aurélio é nosso aluno do Fórmula da Regência. Prazer falar contigo aqui. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Então, nós tivemos isso. Isso a gente fala com bastante profundidade no Fórmula da Regência. O que acontece aqui? Nós vamos agora aprender o corte. Claro que isso que eu vou mostrar aqui para vocês é bem mais sintético e bem mais simples do que as aulas que nós temos no Fórmula da Regência, que é muito mais profunda, tá?
Aqui eu vou mostrar para vocês um pequeno corte simples que nós vamos fazer nesses finais de frase, tá? Essas frases que tem, no caso, neste hino 2 do Inário receber. Então vamos lá. O corte vai ser literalmente este movimento aqui, tá? Que a gente deve fazer de forma suave para não acentuar. Entendidas todas estas informações que eu passei para vocês, nós vamos juntar tudo isso. A história do Rosa de Saron, a ideia, a melodia, né? E uma vez eu recebi uma pergunta assim, nossa, mas esse nome, você contou a história, era tão profundo, não? Por que esse nome não é mais esse nome, né? Eu também me faço a mesma pergunta todos os dias, queria entender. Mas, vamos lá. Então, primeira coisa, nos posicionamos. Estamos posicionados. Todos nos veem. Então, nós já alertamos a orquestra que é no quarto tempo. Se precisar, faz um sinal quarto tempo. Tá, 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 tá. Terceiro compasso aqui. Primeiro compasso, um tempo só. Segundo compasso, 4 tempos. 4 tempos, né? 4 notas de um tempo. O que nós temos aí no terceiro compasso? Uma nota de 2 tempos. Você pode segurar e fazer a regência estática. Tá, tá. Viram como fica bonito? Ao invés de você fazer tá, tá, que inclusive leva a pessoa a acentuar, você faz tá, tá. E faz um levar bem sutil. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, segura esta nota e faz o corte. Vocês viram que fiz uma regência praticamente estática, utilizando aqui o que? Os valores rítmicos, porque isso deixa muito mais sofisticado. É claro que aqui é mais simples, eu escolhi propositadamente. Por quê? Porque nós teremos aí uma estrutura com o mesmo ritmo, nós não temos passagens, tá bom? É diferente. Bom, regi para vocês a primeira frase. Aqui é só uma base. Agora nós vamos imaginar o seguinte, que nós não vamos reger o compasso, tá? Isso a gente fala muito na fórmula da regência. Nós vamos reger a melodia, nós vamos reger a música. Bom, é muito mais complexo. Eu recomendo você fazer isso só se você estiver muito seguro do que você está fazendo. Na fórmula da regência nós temos capítulos somente para isso, tá bom? Nós temos módulos somente para isso. Vamos lá. Nós temos aqui este título que eu falei. Nós temos música sacra. Sempre quando a gente for reger música sacra, a gente tem que saber que música sacra é diferente. Posso fazer vários vídeos a respeito disso. Música sacra, neste caso aqui, é mais escura, né? Nós temos que diferenciar isso. Então, vamos lá. Olha como a entrada, eu preparei, olhei, olhem como a entrada é sutil. Tá, tá. Como nós temos aqui no caso deste hino, principalmente no final do primeiro compasso, que ainda é no quarto tempo, no próximo compasso, que seria o segundo compasso, nós temos uma estrutura muito simples, melódica, com poucas variações de altura, apenas aqui na primeira voz e na terceira, que seria, no caso aqui, o soprano e o tenor, as variações são muito sutis, nós podemos quase que manter os gestos iguais, levando assim os músicos a entenderem que você está conduzindo de forma muito suave, muito piano. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês, o Karajan faz muito isso, todos esses gênios fazem, né? Também não estou dizendo que me comparo a ele de maneira nenhuma, mas aqui, por exemplo, deu a entrada, tá, tá, tá,
Perceberam que a regência da música ela é muito mais sutil do que a regência literalmente dos compassos? São coisas diferentes. É claro que no primeiro momento a orquestra pode não entender, a orquestra pode não compreender, a orquestra pode errar, a orquestra pode cair, tá bom? Bom, então vamos continuar. Ali no terceiro compasso, o que nós temos? Uma nota de 2 tempos e uma nota de 1 tempo. Então o que nós podemos fazer ali? Agradecimento aos caros amigos que estão nos acompanhando, entrando, prazer tê-los aqui, tá bom? Então, terceiro compasso. Vejam que sutil eu fiz. Todas as orquestras vão entender, Felipe? Não. Você vai treinar a sua orquestra. Então vamos juntar tudo de forma musical. E olha que oportunidade aqui de crescer e decrescer. De pegar a frase, crescer e depois diminuir. Essa é uma oportunidade muito boa. Aqui, como nós temos uma variação melódica, eu posso fazer o desenho do compasso, que fica muito bonito. Viram? Então, esta foi a regência deste primeiro sistema, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Faço uma pergunta aqui. Se houver um interesse que eu faça esta regência com o grupo musical, vocês avisem que nós vamos preparar para vocês. Só não garanto ser um grupo musical muito, muito, muito grande, porque nós estamos neste período, né, que nós não podemos ter aglomeração. Bom, vocês viram como rege. Caso vocês queiram que eu faça ele inteiro com o grupo, como eu disse, pode pedir, tá bom? Caso vocês tenham dúvidas, podem colocar essas dúvidas aqui, que eu estarei à disposição para atender vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da regência do hino 2, pelo menos a primeira parte, e este conteúdo histórico. Este conteúdo histórico é um pouco raro de se ver. Se vocês quiserem que eu continue falando deles, estarei à disposição, tá bom? Desde já, muito obrigado a todos os amigos que estão nos acompanhando.